Modernamente, algumas visões sobre o processo evolutivo de Darwin, elas foram mudadas, né? O lance lá do darwinismo dá lugar ao neodarwinismo, né? A gente começar a explicar a variabilidade pela genética, mutações, recombinação gênica. Uma outra coisa, moçada, que muda é exatamente a visão sobre o chamado gradualismo de Darwin. O que é que a gente quer dizer com isso? Para Darwin, moçada, o lema da evolução era devagar e sempre. Para Darwin, mudanças evolutivas, elas são sempre lentas e graduais. Ou seja, para Darwin, a evolução acontece em câmera lenta. Inclusive, né, moçada, se a gente vai lá e coloca isso num gráfico, o número de mudanças evolutivas em função do tempo, na visão, moçada, darwinista do gradualismo, gente, esse gráfico, ele é uma rampa de inclinação bem pequenininha. Ou seja, as mudanças vão acontecendo bem aos pouquinhos. Gente, isso aí tem um problema para você acreditar nessa ideia, que é exatamente, se as mudanças evolutivas elas são tão lentas e graduais, a gente teria que enxergar todas as formas de transição que existem entre duas espécies na natureza. Em outras palavras, né? Os répteis originaram as aves, e se o gradualismo é correto, essa mudança ela é tão devagar, ela é tão lenta e gradual, que era para você encontrar na natureza várias formas de transição entre répteis e aves. Alan, mas você não tem aquela transição que você até tinha discutido na aula passada, que era o Archaeopteryx? Mesmo o Archaeopteryx, ele é uma espécie bem estabelecida, né, com fósseis bem definidos. Eu estou dizendo é que se o gradualismo fosse correto, entre o réptil e o Archaeopteryx, eu teria que encontrar várias formas de transição. Um réptil, um pouquinho Archaeopteryx, meio Archaeopteryx, quase Archaeopteryx, antes do Archaeopteryx. Entre o Archaeopteryx e a ave, eu teria que encontrar várias formas de transição. Um Archaeopteryx, um pouquinho ave, meio ave, quase ave, antes da ave. Acontece que, no registro fóssil, você não consegue ver essa transição. No registro fóssil, você não consegue ver a transição do réptil para o Archaeopteryx. Parece, moçada, que de uma hora para outra, o réptil sumiu e o Archaeopteryx apareceu. Você não consegue ver a transição nos fósseis do Archaeopteryx para a ave. Parece que de uma hora para outra, a Archaeopteryx desapareceu e a ave, ela surgiu. Eu sei que é muito difícil você deixar fósseis, né? Estava comentando na primeira aula que apenas cerca de 1% das espécies que já passaram pelo planeta deixaram fósseis. Então é muito complicado realmente você encontrar fósseis. Entretanto, fósseis de elos evolutivos, fósseis de transição, são ainda mais raros. Daí, um grande problema em você admitir o gradualismo de Darwin é que o gradualismo não explica de maneira satisfatória a ausência de fósseis de transição, de fósseis de elos evolutivos. Pô, é o que eu estou dizendo. Já é difícil encontrar um fóssil. Fósseis de elos evolutivos são desproporcionalmente mais difíceis de você encontrar. Ora, em 1972, surge uma ideia que vai explicar, talvez, por que você tem dificuldade em encontrar, principalmente, fósseis de elos evolutivos, fósseis de transição. Dois norte-americanos, Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, eles colocam a ideia conhecida com o nome de teoria do equilíbrio pontuado. Segundo, moçada, a teoria do equilíbrio pontuado não é que Darwin ele está errado. Ao contrário, na maior parte do tempo, o Darwin está certo. Na maior parte do tempo, as mudanças evolutivas são lentas e graduais. Ou seja, na maior parte do tempo, vale o gradualismo de Darwin. A evolução, ela vai lá devagar e sempre, como Darwin colocava. Entretanto, na maior parte do tempo, não quer dizer sempre. De vez em quando, moçada, particularmente, após grandes catástrofes ambientais, erupções vulcânicas, quedas de asteroides, e aí vai, a evolução, ela dá saltos.
onde nesses saltos evolutivos nós vamos ter muitas mudanças evolutivas em pouco tempo. Quando eu falo para vocês, moçada, em pouco tempo não é 100 anos, pouco tempo não é 1000 anos. Pouco tempo é tipo 1 milhão de anos. 1 milhão de anos, um piscar de olhos para a evolução. Fato é que na visão do equilíbrio pontuado, na maior parte do tempo, vale o gradualismo, as mudanças evolutivas são em câmera lenta. Entretanto, particularmente após catástrofes, onde, moçada, o mundo muda muito de uma hora para outra, você tem saltos evolutivos, muitas mudanças em pouco tempo. Tanto é que eu fazendo aquele mesmo gráfico do número de mudanças evolutivas em função do tempo, dentro da ideia do equilíbrio pontuado, o gráfico, moçada, ele vai dar uma mexida. Ao invés de você ter uma rampa, o gráfico lembra mais uma escada. Sendo, gente, que nesse gráfico a gente vai ter duas regiões. Nós temos, moçada, períodos onde você vai ter o equilíbrio. Chama períodos, moçada, de estase. Períodos, moçada, lá, de equilíbrio. Nesse caso, onde você tem a evolução do gradualismo de Darwin. A evolução lenta e gradual. Entretanto, bem aqui nesse ponto, alguma merda muito grande deve ter acontecido. Alguma mudança violenta no mundo deve ter acontecido, ou particularmente numa região, de maneira que você vai ter um salto evolutivo. Nesse salto, muitas mudanças acontecem em pouco tempo, até que você tem um novo período de equilíbrio. Ora, gente, nesse período de equilíbrio, evolução lenta e gradual, nesse ponto, outra merda grande deve ter acontecido. Outro salto evolutivo acontece até que você tem um novo período de estase, um novo período de equilíbrio. Aliás, é por isso que o nome da teoria é teoria do equilíbrio pontuado, que eu tenho períodos de equilíbrio pontuados por saltos evolutivos, períodos de equilíbrio pontuados por saltos evolutivos, períodos onde a evolução é lenta e gradual, períodos de evolução rápida, evolução lenta e gradual, evolução rápida. Inclusive, se a gente pega aquela história lá que eu estava contando do réptil originando ave, ora, na verdade, durante muito tempo, os répteis mudam muito pouco. A evolução lenta e gradual dos répteis, tanto é que não dá para ver direitinho essa evolução acontecendo. É que nem, moçada, eu vou colocando para vocês aqui várias bolinhas. Gente, nenhuma das bolinhas que eu desenhei é igual a outra, elas são diferentes. Só que as diferenças são tão sutis que você não consegue chegar e notar a diferença. Daí, você pode ter a princípio a ideia de que elas são basicamente iguais. É o que acontece nos períodos de equilíbrio, mudanças muito sutis, lentas e graduais. Entretanto, de uma hora para outra, todo mundo consegue ver que daqui para cá as bolinhas elas mudaram. Alguma coisa, moçada, acontece e você tem um salto evolutivo com mudanças rápidas, tão rápidas, moçada, que você vai lá e consegue perceber. Aliás, surgiram então os Archaeopteryx na brincadeira. Ou seja, sabe por que eu não encontro fósseis de transição entre o réptil e o Archaeopteryx? Porque a transição do réptil para o Archaeopteryx não foi em câmera lenta. Gente, ela foi um salto evolutivo. Num espaço de tempo bem curto, não sei, 100 mil, 1 milhão de anos, não sei exatamente, você tem lá que o réptil origina o Archaeopteryx e o Archaeopteryx passa um tempão em equilíbrio. Durante um tempão, o Archaeopteryx muda muito pouco. Essas bolinhas aqui que eu desenhei não são iguais, mas são bem parecidas, de maneira que você não consegue ver muito claramente a diferença. Um belo dia, outra merda vai acontecer, e aí você consegue notar, de novo a diferença, né? Dessas bolinhas aqui todas parecidas, mas bem aqui, daqui para cá, a diferença se torna nítida. Outro salto evolutivo acontece e em pouquíssimo tempo as aves elas surgem. Por que é que eu não consigo ver a transição do Archaeopteryx para a ave? Porque ela não foi lenta e gradual. Ela foi um salto evolutivo em pouquíssimo tempo. E aí as aves, então, um novo período de equilíbrio, elas vão mudando de modo lento e de modo gradual. Ou seja, quando você compara a visão gradualista de Darwin com o equilíbrio pontuado, o gradualismo não explica a ausência de fósseis de elos evolutivos,
né? Você, nesse caso lá, não consegue ver a transição. Agora, por que você não consegue ver a transição? Porque a transição, ela é muito rápida. O equilíbrio pontuado explica a ausência de fósseis de elos evolutivos por um motivo muito simples. Porque, moçada, a transição, ela é muito rápida. Quando eu falo que a transição nos saltos evolutivos acaba sendo tão rápida que deixa poucos fósseis. Imagine que o cara que viveu ao longo de 100 milhões de anos, já é difícil você encontrar fósseis. Imagina um cara que só viveu durante 1 milhão de anos. Aí que é difícil mesmo você encontrar esses fósseis. Daí, a transição, ela é muito rápida. Como ela é muito rápida, ela deixa poucos fósseis. No que ela deixa poucos fósseis, esses poucos fósseis, eles são difíceis de encontrar. Quer dizer que já é difícil encontrar fósseis, normalmente, fósseis de elos evolutivos. É mais complicado ainda. O equilíbrio pontuado explica a ausência de fósseis de transição, né? De fósseis de elos evolutivos, fósseis de transição, que a transição, o salto evolutivo é tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que não dá tempo de deixar muitos fósseis. Como deixa poucos fósseis, eles são difíceis de encontrar. Que tal dar nomes aos bois? Que tal a gente usar um exemplo, talvez um pouco mais concreto ainda? Ora, moçada, quem surgiu primeiro? Foram os dinossauros ou foram os mamíferos? Ora, muita gente está pensando aí, claro que os dinossauros são mais antigos. E não, gente, não são. Dinossauros e mamíferos, eles surgem na mesma época. Dinossauros e mamíferos, moçada, os dois vão surgir há 245 milhões de anos atrás. Surge o dinossauro, surge o mamífero. Em outras palavras, nós mamíferos somos contemporâneos dos dinossauros. Entretanto, enquanto existiam dinossauros, os dinossauros dominavam a natureza de tal maneira que nós mamíferos, coitados, todos sofriam bullying e a gente tinha que ser pequeno. Se você fosse grande, chamava a atenção do dinossauro e ele te comia, e de hábitos noturnos. Se você saísse de dia, chamava a atenção do dinossauro e ele te comia. Ou seja, enquanto os dinossauros dominaram o planeta, nós mamíferos mudávamos muito pouco. Ou seja, os mamíferos, eles quase não mudam. A ideia é exatamente do gradualismo. Durante, moçada, o tempo em que mamíferos e dinossauros conviveram, os mamíferos, todos eles eram pequenininhos, todos eles de hábitos noturnos, uma evolução muito lenta. Entretanto, moçada, um belo dia veio a nossa vingança, né? Há 66 milhões de anos atrás, cai um asteroide na cabeça dos dinossauros. Tchau, dinossauros opressores. E uma vez que os dinossauros opressores são eliminados, nós mamíferos, moçada, podemos dominar o planeta, né? Tem aquela história de que quando o gato não tá, o rato faz a festa. Uma vez, gente, que os dinossauros desaparecem, todos aqueles nichos ecológicos ocupados pelos dinossauros agora estão livres para serem ocupados. Nessa época aqui, toda vez que o mamífero queria virar um mamífero voador, um dinossauro voador comia ele. Toda vez que o mamífero queria virar um dinossauro marinho, um mamífero marinho, um dinossauro marinho ia lá e comia ele. Ou seja, toda vez que havia uma mutação fazendo com que mamíferos ficassem voadores ou que mamíferos ficassem marinhos, não iam sobreviver, porque o dinossauro voador, o dinossauro marinho, ia detonar ele. Entretanto, nesse momento que não tem mais dinossauros, os céus estão livres, os mares estão livres. Qualquer mutação que vai fazer com que um mamífero possa se tornar voador, agora não tem mais dinossauro para atrapalhar, mamíferos voadores se estabelecem. Qualquer mutação que faz com que surja um mamífero marinho, não tem mais dinossauros marinhos, os mamíferos marinhos podem se estabelecer. Num espaço de tempo curtíssimo, a gente tem, moçada, que os mamíferos se diversificam, um salto evolutivo, de maneira que a gente passa a ter vários e vários grupos de mamíferos. Durante, moçada, a época em que mamíferos e dinossauros conviveram, a gente tinha 5 grupos de mamíferos somente. Todos eles pequenininhos, de hábitos noturnos.
o gradualismo. Quando eu tenho uma catástrofe ambiental, que as regras da natureza mudam, que não tem mais dinossauros dominando os céus, dominando os mares, que todos esses ambientes estão livres, um salto evolutivo em pouquíssimo tempo, alguns poucos milhões de anos, o número de grupos de mamíferos pula para mais de 30 grupos de mamíferos, aqui nesse caso. Isso é equilíbrio pontuado. Nos mamíferos, na maior parte do tempo, eles não mudam, uma evolução lenta e gradual, uma grande catástrofe ambiental acontece em pouquíssimo tempo, um salto evolutivo, e a gente tem a diversidade explodindo. Lembrando, né, não custa nada que o lance lá dos dinossauros desaparecerem, mais ou menos 65, 66 milhões de anos atrás, a queda lá de um asteroide gigantesco, na casa de 10 quilômetros de diâmetro, ali, moçada, a cratera está no fundo do Golfo do México, né? Entre México, Cuba, ali Haiti e tal, no fundo do mar, né? A cratera que mostra que o asteroide devia ter uns 10 quilômetros de diâmetro. Ora, um asteroide desse tamanho caindo, quando ele cai, o impacto é tão violento que levanta uma nuvem de poeira que cobre a luz do Sol por mais ou menos 1000 anos. 1000 anos, moçada, onde você tem pouquíssimo sol, sombra. O que quer dizer que plantas grandes, que dependem de muita luz para fazer a fotossíntese, elas morrem. Dinossauros grandes, que comem plantas grandes, morrem. E dinossauros grandes que comem dinossauros grandes, eles morrem. Então o problema, moçada, é que você interrompe cadeias alimentares dos dinossauros, que os de grande porte dependiam de plantas grandes que dependem de muita luz. Só que durante 1000 anos, com pouca luz, quem depende de muita luz acaba sendo eliminado. Quem sobrevive? Plantas pequenas, né? Afinal de contas, plantas pequenas precisam de pouca luz. Então, quando você tem a nuvem de poeira, talvez não tenha bloqueado a luz do sol completamente. Ainda tinha sol, ainda tinha luz, mas pouca luz, sombra. E plantas pequenas se viram, moçada, com pouca luz. E animais pequenos, como os mamíferos, ora, moçada, eles já eram naturalmente pequenininhos, já estavam acostumados com pouca luz, com baixas temperaturas, que eles só saíam durante a noite. Para eles não mudou. Daí os dinossauros, tchau, dinossauros, eles dançam. Mas, moçada, os mamíferos sobrevivem? Sorte nossa, né? Todo aquele tempo de opressão por parte dos dinossauros, nesse aspecto foi interessante, manteve a gente pequeno para sobreviver a esse episódio. Plantas pequenas sobrevivem, mamíferos pequenos sobrevivem, e a gente, moçada, passa a dominar a natureza. A história do equilíbrio pontuado, ela também explica um negócio interessante. A existência de criaturas chamadas de criaturas rélicas, de seres rélicos. Ora, moçada, o nome rélico quer dizer relíquia. E os seres hélicos, moçada, apelidados de fósseis vivos, são criaturas que mudaram muito pouco ao longo da evolução. São criaturas que são muito parecidas com os próprios fósseis deles. Quando a gente fala que eles mudam um pouco ao longo da evolução, eles acabam ficando parecidos com os próprios fósseis. Principal exemplo, moçada, possível de um fóssil vivo para vocês. Gente, tubarões. Não sei se alguém já ouviu falar, mas os tubarões, eles têm mais de 400 milhões de anos de idade. Os tubarões têm na casa de 440 milhões de anos de idade. Olha que coisa absurda, né? Tubarões surgem há 440 milhões de anos, os dinossauros há 245 milhões de anos. Quando os dinossauros surgiram, tubarões, eles já eram velhos. Sendo, moçada, que o dinossauro surgiu, o dinossauro sumiu e o tubarão continua por aí comendo todo mundo, né? Como é que tu explica um negócio desses? Como é que tu explica, por exemplo, um cara que existe há tanto tempo com pouquíssimas mudanças? Não vou dizer que o tubarão de hoje é exatamente igual ao tubarão de antigamente, mas ele é extremamente parecido, né? Tanto é que o tubarão é apelidado de um fóssil vivo nesse caso. Como é que eu explico, gente, a existência de fósseis vivos? Simples. Eles estão em longos períodos de equilíbrio, em longos períodos de estase. Quando eu falo em longos períodos de equilíbrio,
Isso quer dizer mudando pouco. Não quer dizer, moçada, que o tubarão não mudou nada. Claro que ele mudou, só que ele muda bem pouquinho, né? Período de equilíbrio, aquela mudança dentro do gradualismo de Darwin, mudanças muito lentas e muito graduais. Agora, por que eles estão em longo período de equilíbrio, mudando muito pouco? Ah, porque eles estão super bem adaptados a ambientes que não mudam, a ambientes estáveis. Ninguém mexe em time que está ganhando. Se o tubarão já é a criatura mais foda do oceano, se o tubarão já come todo mundo, por que ele vai querer mudar? Se você já é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito, do jeito que você está aí, por que você vai querer mudar? Só tem 2 motivos para você querer mudar. Você não está legal, aí você muda, ou então o mundo muda. Se o mundo muda, mude junto com ele. Mas, gente, no caso do tubarão, ele já é perfeito, cara. Por que ele vai querer mudar? Ele já come todo mundo. Por que ele vai querer mudar? Inclusive, tem um detalhe. Nesse caso, a única possibilidade dele querer mudar é se o meio onde ele vive mudasse. Entretanto, tubarões são aquáticos e o ambiente aquático ele é super estável. O mar é feito de água há 440 milhões de anos. A água do mar é salgada há 440 milhões de anos. A temperatura da água é muito parecida, afinal de contas, a água tem um alto calor específico. Existem correntes marinhas, blá, blá, blá. Porra, não mudou. Mar é mar, sempre foi mar do jeito que ele é. Se o tubarão é super bem adaptado ao mar e o mar não muda, por que ele vai querer mudar? Não faz sentido. Daí o tubarão, uma criatura rélica, um fóssil vivo, muda pouquíssimo ao longo da evolução, né? Está em longos períodos de equilíbrio, porque está super bem adaptado a ambientes estáveis, né? Então o tubarão, por exemplo, pode ser colocado como uma criatura rélica. Quer outro exemplo de criatura rélica? Esponjas. De vez em quando você está estudando zoologia, e a gente vai estudar zoologia no futuro com mais calma, e se pergunta, por que ainda existe esponja? Esponja é tão primitiva, esponja ela é tão simples. Resposta, por que ainda existe esponja? Porque a esponja é super bem adaptada à maneira dela viver. Ora, moçada, qual é a maneira da esponja viver? A esponja vive grudada numa pedra dentro do mar, filtra a água do mar para poder obter o plâncton como alimento. Hoje em dia, ainda existe mar? Sim. Ainda existe pedra? Sim. Ainda existe plâncton? Sim. Porra, isso não mudou. Para que ela vai mudar? Aliás, a esponja é super bem adaptada à maneira dela viver. Ninguém é melhor em grudar numa pedra dentro do mar e tirar o plâncton da água para sobreviver. Ela é foda nisso, né? Ela é tão foda quanto o tubarão come todo mundo. Para a maneira de viver do tubarão ele é foda, para a maneira de viver da esponja ela é foda. Ela vai lá, moçada, ninguém gruda melhor numa pedra e filtra o plâncton da água do mar do que ela. Se isso não mudou, para que ela vai mudar? Ou seja, todas aquelas criaturas que você acha que são primitivas, por que a esponja não desapareceu? Por que o quinidário não desapareceu? Por que o platelmito, o nematelmito, por que criaturas primitivas não desapareceram? Ora, moçada, porque elas estão bem adaptadas ao ambiente que elas vivem. Inclusive, a esponja de hoje, super parecida com a esponja de 575 milhões de anos atrás, ou seja, a esponja ela ainda é mais antiga, claro, do que os tubarões, e ela continua aí até hoje, bem adaptada a ambientes estáveis. Ninguém mexe em time que está ganhando.